E pegando um gancho nisso, meu amigo, antes, eu acho essa questão da Uscapião um instituto magnífico, porque ela versa sobre várias situações. Isso que eu queria saber. Vamos lá, tem uma situação de uma Uscapião que ela é de 2 anos. Chama-se Uscapião familiar. Ela é o João e Maria casou. Sim. Eles compraram uma casa, tá? E antigamente eu já escutei muito falar, principalmente na minha infância, o marido sai de casa falando que vai na padaria comprar um cigarro e nunca mais volta. Acontece muito. E a esposa fica ali sem saber, né? Meu marido, cadê meu marido? Cadê meu marido? Se ela comprovar que esse marido saiu de casa já tem 2 anos e está em lugar incerto e não sabido, ela pode entrar com essa ação de usucapião e requerer os 50% que era do esposo que sumiu. Olha só, eu já tive casos que o esposo falou com a mulher, no domingo de noite, vou na padaria comprar o cigarro. E ele foi para o Rio de Janeiro, porque ele tinha outra família lá e nunca mais voltou. A mulher que ficou naquele lá, ela não pode ficar, Deus dará. Então, o direito te dá instituto. O marido sumiu, você pode pegar os 50% dele, vender e constituir outra família, ok? E aí, esse instituto é muito bom eu falar, porque tem muitas pessoas que não têm informação, que é o seguinte, tá lá, o João e a Maria, o marido e a mulher, tá em casa, briga, e a esposa sai de casa e vai para casa da mãe dela. Aí o marido manda um WhatsApp para ela e fala assim, se você não voltar em 15 dias, eu te dou abandono de lá. Gente, isso não é abandono de lá. Se ele sabe onde que a esposa está, se a esposa está lá na casa da mãe dela, ela não quer voltar, aí é ação de divórcio. Agora, abandono de lar que caracteriza os campeões de 2 anos. Abandonar o lar e a esposa, a pessoa que ficou, tanto a esposa como... não sabe onde que o seu cônjuge foi parar. Isso sim é abandono de lá. Agora, se o seu cônjuge saiu, foi para casa da irmã, foi para casa do irmão, foi para casa da mãe, não é abandono de lá. Isso tem que ser ação de divórcio e tem que ter a formal de partilha dividindo o imóvel 50 para cada um. Olha como é que o direito ele é muito amplo, né? Inclusive, me fala uma coisa. Quando você era um pequeno Diogo, falou assim, vou virar advogado. Foi lá e fez... Eu imagino que você não foi pensando, vou tratar de regularização de imóvel quando entrou na faculdade. Não. Chegou lá e começou a estudar. Como que você foi entrar nessa área? Como que você foi se especializar nessa área? Não, mas aí a gente tem que voltar lá atrás um pouco, porque essa história é um pouco fenomenal. Eu, na realidade, nunca gostei de estudar, meu amigo. Quando eu fiz 18 anos, formei o 2º grau, falei, agora eu vou trabalhar, ganhar dinheiro e seguir minha vida, comprar um carrinho, começar a namorar, e depois eu caso. Só que eu fui trabalhar numa empresa que ela é de material, de construção, barro preto. E uma certa vez eu peguei um cano lá para colocar no caminhão e senti uma dor na coluna. Isso eu tinha 21 anos. E aí um disco saiu. 3 dias depois eu estava no Hospital das Clínicas, ali na Alfredo Balena, no Santo Efigênio, para fazer uma cirurgia de hérnia. E eu fiquei 2, 3 dias na cama, assim, conversando com Deus. Falei, Deus, eu tô com 21 anos, acabei de fazer uma cirurgia na coluna. Quando eu ficar mais velho, ninguém vai querer me contratar. E aí eu fiz uma oração para Deus, pedi, Deus, me fala qual profissão eu sigo, quanto mais velho eu for, mais experiência eu vou ter e mais requisitado eu vou ter. Anderson, na hora, 1 segundo, apareceu uma propaganda na televisão assim, presta vestibular para a faculdade tal. Aí eu dei um grito para minha mãe no quarto, mãe, faz para mim a inscrição, porque na época eu nem computador tinha. Faz inscrição vestibular e tal. E aí eu fui conversar com minha mãe falou assim, para quê, meu? A gente não dá conta nem de comprar um livro. Eu falei assim, mãe, só faz a inscrição no vestibular que o resto eu dou conta. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei de taxista, trabalhei de motoboy, passei na OAB de primeiro e comecei a trabalhar com banco, porque eu já tinha trabalhado a favor do banco. Eu aprendi qual que era o calcanhar de Aquiles. Banco, mas a gente era remunerado, meu amigo, antes, mas eu nunca via o olhar, o brilho no olhar das pessoas. Às vezes eu ganhava um dinheiro do banco, por exemplo, ganhava 10 mil, a pessoa falava assim, isso é muito pouco. Ganhava 20 mil, isso é muito pouco. Eu já fiz acordo com o banco que era de 100 mil que a pessoa jogava, o meu próprio cliente. Isso é muito pouco. Então, assim, nunca era o suficiente. E quando a gente ia tirar os honorários, também parecia que a gente estava roubando. Até que um dia, um amigo meu, e eu vou dar um salve para ele, chama Irlo. A Aline conhece ele. Esse cara foi meu divisor de águas.
Ele chegou para mim e falou assim, Diogo, eu tenho uma ação de uso campeão com um outro advogado que está tramitando tem 20 anos, das salas do prédio que eu trabalho. Das salas assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí eu falei com ele, eu não concordo com isso, não. Eu acho que você deveria entrar com a ação de adjudicação compulsória, porque vai ser uma forma mais rápida. Aí ele pegou e falou assim, resolve isso para mim. Eu falei assim, deixa comigo. Só que aí ele chamou o advogado dele, que era um advogado mais antigo, mais idoso, para conversar comigo. Aí eu falei, doutor, eu respeito sua opinião e tal, mas o nosso cliente, que era nesse caso do Irlin, um abraço para ele tem 70 anos de idade, ele não pode ficar esperando mais 20 anos uma uso campeão. Ele entrou com a uso campeão, ele tinha 50, né? Nossa. Aí o advogado pegou e virou assim, então faça o que você quiser e a gente vai ver quem vai sair primeiro. E desígnios divinos, eu regularizei o imóvel dele em 8 meses. Que isso? Ele chegou para mim com um olhar. Aí, esse dia, a minha vida mudou, porque o olhar dele chegou para mim e falou assim, Diogo, você resolveu para mim uma coisa que eu estou há 20 anos tentando resolver. Me fala o que você quer. Eu já dava entrevista em rádio, já falava de juros abusivos, já falava algumas questões de juros abusivos na televisão. Não, e aí eu cheguei para as pessoas que eu trabalhava, que na ocasião eu tinha alguns sócios, e falei assim, gente, vocês confiam em mim? Todo mundo falou, Cindy, o que você está querendo? Eu não vou falar mais de juros abusivos. Eu vou na rádio, no qual eu entrevisto até hoje, se eles me autorizarem, eu vou falar de regularização de imóvel. Eu quero explicar para as pessoas que não existe só o uso campeão, porque parece que está enraizado na cabeça do brasileiro que a gente resolve questões relacionadas a imóveis só o uso campeão. Mas não, tem outras formas de regularizar mais rápido. E está aqui, ó, eu demonstro. Aí cheguei na rádio, mostrei para os chefes e cheguei com a minha sentença, que eu tinha ganhado. Aí eles falaram assim, pode falar. Quando eu comecei a falar, pessoal, na rádio, praticamente todos os dias, existem outros métodos de você regularizar o imóvel, a não ser... E aí começou a busca. Fui para uma rádio grande aqui, uma das maiores de Minas, e busca. E aí que eu comecei a entender que a questão do imóvel não era o imóvel. A questão do imóvel era as pessoas que faltavam muita informação para regularizar. E elas também colocavam muito obstáculo, elas obstacularizam demais a ação de uso campeão. E o que eu vim foi para desmistificar a ação de uso campeão, falar que a uso campeão não é tão problemática assim, e além da uso campeão, ainda a gente tem outros institutos para regularizar o seu imóvel. Adjudicação compulsória, embarque de terceiros, alvará. Existe um arcabouço jurídico que ajuda as pessoas, só que ninguém sabe, pelo motivo realmente de falta de informação, meu amigo Anderson. Você me permite falar, eu fiz um resumo. Mas olha só, até para a gente hoje ser feliz, eu me considero uma pessoa extremamente feliz na minha profissão, tanto é que eu nunca fiz um concurso público. É realmente uma questão histórica e já vou falar aí para as pessoas. Existem vários tipos de inteligência, né? Sim. Existe inteligência, a gente faz uma prova, inteligência emocional. E eu acho que a inteligência de escolhas que foi a que eu fiz. Hoje eu trabalho num ramo que realmente não é só pelo dinheiro, é sim pela alegria que eu vejo quando as pessoas regularizam o imóvel. Elas ficam eufóricas. E essas pessoas entraram no meu Instagram e tem vários relatos lá que realmente tiram uma bigorna das costas dela. Imagina, só